Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 937 blogs diários e minguando até 553 dias, 9 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 937 blogs diários já produzidos. Título: Amargedon Batalha Final, parte 2. Vou produzir 7 partições com 70 blogs diários com este título. Eu estou na parte 2, certo? Com o blog 67 diários, certo? Produzindo sobre este título. 2. Subtítulo: Valor Absoluto, parte 39, certo? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Faz esse trabalho de conscientização junto comigo, certo? E acrescento também a playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Então, esta é a minha descrição. Faz o trabalho de conscientização por ela, certo? Um blog antes, um blog depois, abertura do título, abertura do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Dedique o seu tempo, né, para que você possa fazer esse trabalho de conscientização, certo? Faça isso e faça por você mesmo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diário, tudo de graça e prático, tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim, certo? E mais essa outra playlist, Melhor das Melhores, certo? O Diabo Assediou em Mim serve para que você possa fortalecer o seu corpo expressivo com 40 blogs diários e essa playlist Melhor das Melhores representando a evolução do blog diário. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgarem será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões, e defenderão o sistema capitalista com a força das suas mãos. Um peso por uma medida, e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus, você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que foi determinado no reino de Deus
também serão determinados no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer o trabalho de expressão livre, certo? Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. A Bíblia significativa vai explicar os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura do contexto e fazer a expressão livre. A primeira parte deste contexto e o que fora dito no blog anterior explica o capitalismo, seres que se sente superior aos demais. E estes que se sente inferior são os comunismos. Ambos vão relacionar os vossos interesses. Isto explica que tudo é fruto comercial da relação, ou seja, quando falando do interesse, tudo que é valor absoluto do nosso ser vai parar. Ou seja, se você mover o interesse, o valor absoluto do seu ser vai parar. E se você mover o valor absoluto, o interesse vai parar. Isso explica a consciência que tem bons relacionamentos. Porém, para aqueles que não têm a capacidade de fazer a percepção, vai relacionar a integração do valor absoluto junto com o fruto comercial. É difícil mesmo estes corpos entender destes seu valor. Com dúvida, ele vai querer receber primeiro para dar, e este ideal neutraliza o valor automaticamente por causa do interesse e mesmo ele não tendo capacidade de fazer a percepção. Faça a percepção que o mentor é responsável pelo valor absoluto do seu corpo e com isto ele tem por obrigação se mover primeiro. E se ele quiser algo honesto e direto da fonte, ele tem que responsabilizar para que estiver dando no fruto. E esta fonte que vai sustentar a sua realidade. E quando ele estiver dando este valor de uma forma correta, o trabalho mais pesado vai se tornar mais leve, pois o trabalho por si só, ele não é pesado, e sim edificante. Porém, quando você se esforça para o mal, você atrai a força negativa deste mal. E, e no fim da tarde, e no fim da tarde, vai dizer, no fim da tarde vai dizer, nossa, o trabalho foi duro. Nem sempre vai ser tão cansativo assim. Este estresse pode ser causa que você negou o seu fruto, contradizendo a forma que outro corpo se realiza. Não digo que o trabalho em si não é cansativo, mas existe diferença entre o seu mau comportamento com a sua forma de trabalhar. Ou seja, quando você comporta mal, você nega o valor real do seu fruto para não realizar outro corpo. E quando você pensar que está resolvendo, você está apenas trazendo a crise de um e do outro, pois se torna frágil e dependendo de outro corpo, e dependente de outro corpo, se torna frágil e dependente de outro corpo. Vamos lá, perfeito. Esse aqui vai esclarecer muitas coisas. Às vezes as pessoas vão para o trabalho e dizem, nossa, eu estou tão cansado, sabe? Não que o trabalho não canse a gente, os nossos corpos, não é isso, não é isso, não é que ele não canse. Mas você entende que a maioria dos cansaços que nós temos são aquilo que nós atraímos de coisa ruim, coisas negativas do nosso trabalho, é quando a gente não faz bem. Olha,
Bem no início eu estava olhando, assim, às vezes, né, no meu trabalho, alguns colegas trabalhando, eu vi que os estresses que ele tinha, era acúmulo de coisas equívoco que eles tinham nas suas consciências, são coisas erradas. A maioria das pessoas que tem estresse excessivamente, que está muito são coisas equivocamente, que eles relacionam o seu trabalho de uma forma errada, certo? Não estou falando que é fácil você lidar com patrões gananciosos, de você lidar com sociedade ignorância, estúpida, certo? Mas na medida né, mas a mesma força que eu tenho para mim negar o meu fruto de uma forma equívoca, a mesma força que eu tenho para mim fazer as coisas ruins equivocamente, né, dar isso no fruto de uma forma equívoca, eu tenho as mesmas forças para fazer o bem e me ficar leve, leviado, chegar no fim da tarde e dizer: olha, foi duro o trabalho, mas eu fiz tudo correto, não atraí consequência de nada, não fiz. Ou seja, dá para fazer, mesmo tendo grande complexidade da empresa, mesmo tendo grande complexidade na sociedade. Os mesmos esforços que você tem para atrair coisas ruins, é os mesmos esforços que você tem para acrescentar isso e deixar isso acrescentar em outras pessoas, você ficar aliviado, ir embora para casa descansado, falar assim: nossa, eu fui chegar para casa no sua esposa e falar: nossa, o trabalho hoje foi produtivo, foi bem, sabe? Tranquilo. Eu vejo que se não fosse pelo meu espírito de criação, todo dia eu estaria bem, muito tranquilo. Mas como eu tenho um espírito de criação, eu fico muito estressado. Mas de uma certa forma, algum conhecimento que eu tenho, eu consigo bem separar as coisas, sabe? Tranquilo que eu consigo, certo? Eu consigo fazer essa percepção, tudo isso na clareza, dividir tudo, certo? E mesmo às vezes eu deixo isso, às vezes eh, chega uma pessoa com dinheiro para mim ali, daí chega outras pessoas sorrindo para mim, já sorrio para ela, tranquilo, sabe? Não é a mesma coisa. A pessoa chegou com crise para mim, eu trato ela com crise. Às vezes chega duas pessoas muito alegre ali, né, passando por mim ali, né, me cumprimentando, a pessoa me distrai, tranquilo, tranquilo. A mesma pessoa as mesmas pessoas que tem uma pessoa que me traz um problema, tem muitas outras pessoas que me trazem resolutividade, que me traz compreensão do meu trabalho, que dá valor ao meu trabalho, certo? Entenda isso. Então, entenda isso, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá fazer a leitura e fazer a expressão livre. Vamos lá, ó. A primeira parte deste contexto, né, o que fora dito no blog anterior, explica a capacidade de seres que se sente superior aos demais, né? Então, aqui está falando do blog anterior, né, que é aquela ideia que nós começamos, né, da ideia do PNL, de as pessoas ter pergunta e resposta, aí eu relacionei lá o comunismo, né, que as pessoas que sentem necessidade, e os capitalismo, aquelas pessoas que determinam tudo pelo seu corpo expressivo diretamente, dá aquilo no corpo expressivo, o dinheiro é mais importante do que as pessoas e tal, e dá isso com intensidade, sem pensar nas consequências, vamos dizer assim, sem pensar nas consequências, e dá isso no fruto diretamente, muito, muito sem realização, sem nada, e tudo é questão de finalizar pelo poder público, pelo poder econômico diretamente, finalizar o seu corpo expressivo pelo poder econômico, né? Fala o que que vale para você, né? Não é você ser tratado bem, não é o carinho, não é isso, é o dinheiro que traz resolutividade, é ele que me acessa a várias coisas. Então, essas pessoas que têm um corpo expressivo forte, são capitalistas, ele determina coisas diretamente no seu fruto diretamente, é muito ruim, sabe? Nada pode ser você realizar sozinho com o corpo, você fica encalhado, você não demonstra o fruto. Se você for diretamente no fruto, por exemplo, para frutificar, você nega quem você é no seu interior, você vai diretamente com o corpo expressivo forte, determinando coisa para outras pessoas, você também fica coisado. Tudo deve ser uma mediação. Eu tenho minha forma de realizar, eu conecto isso e faço uma mediação e transpareço isso no meu fruto. Fora disso, se você pegar o fruto sozinha ou você pegar a sua forma de realização sozinha, que a realização é determinada pelo corpo, certo? E o fruto é uma forma de que você tem para frutificar, certo? Eles estão separados em determinada situação. Porque o seu corpo determina a sua realização, porque é onde sua fonte habita. E o seu fruto são coisas que está na sua expressão, que está desabitado, que você está representando o poder público, está representando sua forma de frutificar, ou seja, se você dá diretamente no fruto, você fica equívoco, se você dá diretamente no seu corpo, também você fica equívoco, você fica com o seu fruto encalhado, você fica com ciúme, com inveja, com todo tipo de sentimento negativo, são suas formas negativas de realização,
si próprio, dentro da fonte, se realiza junto com Deus, seu corpo emocional determina a sua realização, o seu fruto determina a forma em que você vai se realizar, determina a forma, aquilo que você já está dando, que está na sua vista, os seus desejos, ou seja, se der diretamente no fruto, você fica negado, se der diretamente na fonte, também você fica negado, certo? Se der diretamente no corpo, quer dizer, não na fonte, se der diretamente no corpo, também você fica negado. Porque se você der diretamente na fonte, também você pode ficar oculto, calado, sei lá, qualquer coisa, você não quer expressar nada, quer manifestar. Mas se você der no corpo, você vai gerar uma crise, porque o corpo compartilhado, ele gera uma crise por causa do nosso sexo e por causa das nossas intenções objetivas, que vem determinado pela vista de um e do outro, certo? Faz essa percepção, certo? Entenda isso. Então, a primeira parte deste contexto, o que fora dito no blog anterior, explica o capitalismo, né? Seres que se sente superior aos demais. Este que se sente inferior são os comunistas, né? Então aqui, em outra situação, né, eu já tinha ouvido essa expressão dentro da sociedade, que eles falam que essas duas ideologias, elas se explicam assim, a fome com vontade de comer, né? A fome com vontade de comer, a fome representando o comunismo, e a vontade de comer são aquelas pessoas que já têm grande poder econômico, certo? Que eles já, sei lá, entendeu? Então, o comunismo explicando a necessidade, o capitalismo explicando o poder econômico. Ambos vão relacionar os vossos interesses. Isto explica que tudo é fruto comercial da relação, tanto o comunismo, tanto também o capitalismo, tanto a necessidade das pessoas, tanto também como aqueles que estão acessando, né, a forma das pessoas frutificar, sei lá, qualquer coisa, né? Entenda isso. Ou seja, quando falando de interesse, tudo que é valor absoluto do nosso ser vai ficar parado. Tudo aquilo que é a nossa fonte, falando de interesse, vai ficar parado. Isso pode ser uma coisa equívoca ou pode ser uma coisa correta. Eu entendi que nós dois estamos de acordo, então duas pessoas estão fazendo negócio e estão de acordo, estão movendo matéria e está de acordo com aquilo que eles estão movendo, então está correto, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que eu dou uma coisa oculta e injusta e dou uma coisa com esperteza no fruto, então vai ficar uma coisa negada, né, pelo outro corpo, entenda isso? Ou seja, quando falando do interesse, tudo que é valor absoluto do nosso ser vai parar, né? Tanto faz ser honesto ou desonesto, você colocou o interesse na sua consciência para a fonte, porque a fonte não é comércio, não é comércio. Você recebe de Deus de graça e você dá disso de graça. Deus te acrescenta para você de graça e você acrescenta a outra pessoa de graça. Entenda isso? Ou seja, se você mover o interesse, o valor absoluto do seu ser vai parar, né? Move o interesse no fruto, vai parar a sua vida, certo? Vai parar a sua vida. Você, nesse tempo, você vai parar para mover objeto um ou outro. Igual eu falei, existem essas duas formas. Ou é uma coisa correta, que os dois estão de acordo, ou é uma coisa incorreta, onde que um está sentindo um prejuízo. E se você mover o valor absoluto, o interesse, né? Você mover o valor absoluto da sua vida, o interesse vai parar. O interesse para. Aí você entende que é um ao contrário do outro. Se você tem um interesse para a vida, né? Se você tem interesse para a vida. Se você tem um valor absoluto da vida, você deixa o interesse fora e acrescenta isso para a pessoa de graça. E para o interesse, você não comercializa mais, certo? Quando um termina de frutificar, você vem com outro fruto. O valor absoluto da sua vida, aquilo que nós falamos que é acrescentar, aquilo que nós falamos que é amor, ele não tem nada a ver com interesse. Faça essa percepção, você acrescenta isso de graça a outras pessoas, e quando você vai dar do seu amor, vai dar da sua vida, você não pode relacionar o interesse, certo? Nem interesse emocional, nem que interesse emocional que torna objetivo, nem interesses material daquilo que você está movendo dentro da sociedade, aquilo que já tem dentro da sociedade. Se é o amor, você vai de graça para as pessoas, vai de graça, entenda isso. O valor absoluto do seu ser vai parar, né? E se você mover o valor absoluto, o interesse vai parar, né? Isto explica que a consciência que tem bons relacionamentos, isso explica o quê? As consciências que têm bons relacionamentos. Ele entende que ambos são forma de frutificar separado. Ou eu frutifico com a minha vida, com o meu valor absoluto e acrescento isso para as pessoas sem comercializar nada, ou eu comercializo
as coisas que estão paradas dentro da sociedade. Existem essas duas formas, certo? Quando eu for comercializar as coisas que estão paradas dentro da sociedade, a minha valor absoluto, minha forma de amar as pessoas vai ficar parado para mim comercializar, para me mover a coisa que está dentro da sociedade. Eu vou mover objeto agora. Eu paro o amor e movo o objeto. Aí eu tiro o objeto no meio, vou amar a pessoa. Eu vou dar isso de graça para minha esposa, eu vou acrescentar algo da minha vida, a minha palavra, a minha vida, o meu caráter, meu respeito, minha consideração com a minha esposa, tudo isso eu vou dar para ela de graça. Eu vou ver o meu valor nela, o meu fruto vai estar nela e ela vai acrescentar coisas da sua vida. Ela não mente para mim, ela está falando a verdade para mim. Então, o fruto dela vai estar em mim. Nós dois estamos nos relacionando amor, porque nós somos verdadeiro, nós somos a palavra da vida. Então, é isso que determina. Agora, o fruto objetivo, ele para esse amor, para negociar, para mover coisas que estão paradas dentro da sociedade, entende? Ele para o interesse, os planos objetivos, ele para o amor. Pode ser até esposa com o marido. Se um dia minha esposa brigar comigo e quiser discutir sobre finanças, alguma coisa, fala, não, tranquilo, nós vamos discutir só mesmo os interesses meu, o interesse seu que é financeiro, certo? Essa ideia de amar agora fica parado, entenda isso. Fica parado até a gente resolver isso. Ah, resolveu? Beleza, tranquilo, vamos voltar, né, relacionar os nossos afetos, nossos carinhos, nossas verdades, nossos carinhos, nosso respeito, certo? Existe uma ideia de que tudo depende de quando a pessoa frutifica por completo, mas aqui eu estou fazendo uma divergência entre uma coisa e outra, a forma de relacionar. O que eu quero dizer? Se a pessoa tem um caráter bom, tem uma forma de amar, ele acrescenta isso para sua esposa de qualquer forma, até coisas material, acrescentando, acrescentando, acrescentando. Eu já tenho dito sobre isso, que existe até mesmo forma de você relacionar coisas material, acrescentando a pessoa, sabe? Sem interesse, sem nada, certo? Mas existe essa ideia que pode haver uma pessoa que está discordando com aquilo que você está movendo, né? E você vai para o amor e vai consertar as coisas, né? Se não tiver conserto, ou se a pessoa levou por um lado ou outro, sei lá, ganha grande complexidade quando você não consegue fazer a percepção de uma coisa e outra, certo? Só faz esse processo de entender que ambos são separados. Porém, para aqueles que não têm capacidade de fazer a percepção, né, desses dois movimentos de amar e de comercializar, né? Porém, para aqueles que não têm a capacidade de fazer a percepção, vai relacionar a integração do valor absoluto junto com o fruto comercial. E difícil mesmo estes corpos entender deste o seu valor. O que é integração? Eu relacionar os dois juntos. Os dois juntos. Eu amo, eu não amo, né? Eu amo a pessoa, mas eu quero o dinheiro dela também. Sei lá, qualquer coisa. Sei lá como é que faz isso. É difícil até para ensinar, né? Até para comentar. Mas eles relacionam isso tudo no mesmo tempo, né? Eu quero, se você me ama, você faz isso para mim, né? Você tem que fazer isso para mim. Você não é um marido resolutivo, você, sei lá, você está devendo nisso, devendo aquilo outro, sei lá, muitas coisas. Então eles começam a confundir uma coisa com a outra, relacionam objetivo, né, como amor, e relacionam interesse como objetivo, relaciona amor como objetivo, relaciona amor como objetivo e relaciona interesse como amor, né? Eu estou acrescentando, estou aqui te dando alguma coisa, estou te dando dinheiro, né? Olha aqui o que eu estou fazendo para você, estou me matando de trabalhar por você, sei lá, qualquer coisa. Isso não é amor? Não, não é não. Não é amor, amor são coisas leves, são coisas de graça, sabe? De graça. Não significa que não posso gerar um conforto para minha esposa, sei lá, que ela possa me auxiliar em alguma coisa, não é nada disso. Eu só estou dizendo que se eu der alguma coisa objetiva, não é amor, não é amor, não é, certo? Cada um tem que viver com o suor do seu rosto, né? Exceto essa ideia do relacionamento conjugal, que dá um relacionamento unificado, certo? Quando os marido ou a esposa começa a dividir coisas dentro da relação, já começa a ficar uma coisa mais complicada, entenda isso, certo? Já tem blog diário explicando as particularidades disso. Então, difícil mesmo, vamos lá, e se você mover vamos recapitular aqui para a gente, porém, para aqueles que não têm a capacidade de fazer a percepção, vai relacionar a
integração do valor absoluto junto com o fruto comercial. E difícil mesmo é estes corpos entender deste seu valor, né? O que ele está dando. Uma hora ele dá amor, dá coisas de interesse, uma hora ele quer amar a pessoa, muito complexo. Aí você vai ficar com dúvida, sabe? Com dúvida, ele vai querer receber primeiro, né? Para dar este ideal, né? Neutralizando o valor automaticamente por causa do interesse, né? Mesmo ele não tendo capacidade de fazer a percepção, né? Ele vai cobrar primeiro para dar outras coisas, né? Quer dizer, se eu receber primeiro, no prejuízo eu não fico, né? Sei lá, qualquer coisa nessa intensidade, ok? Então entenda isso, ó. Com dúvida, ele vai querer receber primeiro para dar essa ideia, neutralizando o valor automaticamente, né? Quero receber primeiro, eu cobro demais, eu dependo demais de outra pessoa, né? Por causa do interesse, mesmo ele não tendo capacidade de fazer a percepção, né? Ele vai querer receber primeiro, na esperteza, sei lá, qualquer coisa. Faça a percepção que o mentor é responsável pelo valor absoluto do mentor. Essa é a frase mais importante deste blog diário, certo? Sempre responsabilizando, né, aquele mentor que está habitado, porque o valor está habitado, todos os valores está habitado. Não relaciona valor a outras pessoas. O máximo que você pode dar isso é transparecer isso no seu fruto, para que as pessoas vejam o seu valor. Fala, ó, o meu valor aqui, né? Ver não é questão de fazer demonstração, não é questão de você cobrar, relacionar dependência a outra pessoa. Fala assim, ó, olha, você não me ama porque eu estou fazendo tudo para você, blá, blá, blá. Não, é transparecer o seu valor no fruto. O que é transparecer o seu valor? As pessoas vão olhar para você e vai sentir segura. Nossa, que pessoa legal, que pessoa simpática, né? Não transmite medo para a gente, ele relaciona a gente na simplicidade, tranquilo, né? Não complica as coisas no seu relacionamento, tudo bem explicadinho, tudo bonitinho. Então, isso é a ideia de você relacionar coisas na simplicidade daquilo que você é, entenda isso? Então, faça a percepção que o mentor então, isso tudo é responsabilidade do mentor habitado. Tudo isso é responsabilidade do mentor habitado. Dele estar transparecendo isso no seu fruto. Dele estar transparecendo isso no fruto. Sem cobrar outras pessoas. Porque ele vai dar isso no fruto dele. Dá no seu fruto. Tudo tranquilo, você dando no seu fruto. Dando, mas não dando para cobrar. Dando para fazer demonstração. Para transparecer aquilo que é a sua consciência interior. Quando você transparece isso, e esse fruto está conectado à raiz, está conectado à sua fonte, e você dá isso diretamente, muito perfeito fica o seu fruto, entenda isso. E aí a pessoa do outro lado pode entrar em crise, pode fazer o que quiser, você sabe daquilo que você está dando, é uma transparência daquilo que você é. Faça a percepção que o mentor é responsável pelo valor absoluto do seu corpo, né? Todo valor está habitado, como tenho dito, e com isto ele tem por obrigação se mover primeiro, né? Quando eu estou habitado, eu tenho por obrigação me mover primeiro, porque eu tenho que ser responsabilidade por aquilo que eu vou apresentar no meu fruto, certo? Diretamente. E eu vou ver, eu vou entender quando a pessoa entender, eu ver o meu valor na pessoa, eu vou entender que ela está me valorizando ou não. Entende isso? E com isso ele tem por obrigação mover o primeiro, né? E se ele quiser algo honesto, e direto da fonte, ele tem que responsabilizar pelo que ele estiver dando no fruto. Responsabilizei. Eu dei a coisa no fruto aqui, eu responsabilizei por isso. Tudo é minha responsabilidade. São os meus valores, eles são absolutos. Ele é da fonte, certo? As pessoas podem ficar de crise aí, negar tudo, tá tudo tranquilo também, certo? Meu fruto não precisa, não tem obrigação de aparecer na minha esposa, não tem obrigação de aparecer no meu irmão, não tenho obrigação de parecer na minha mãe, não tenho obrigação de aparecer no meu pai, não tenho obrigação de aparecer em lugar nenhum. Eu só sei que esse fruto é meu e eu zelo por ele, eu cuido por ele, porque é a minha transparência, é a minha forma de comunicação que eu tenho e ele é claro para mim. Pode não ser claro para você, para o outro, mas eu determinei que para mim é assim que vai ser. Eu determinei algo nele, ele é justo, certo? Eu não tô alterando nada, tranquilo, tranquilo que a pessoa pode ficar em crise e não vai me afetar em nada. E é esta fonte que vai sustentar a sua realização, né? Não é
Todas as fontes são que sustentam a sua realização. Sua realização, ela vem direto no corpo emocional, né? Quando você sente aquela alegria, aquela paz, fala assim: "Nossa, eu fiz bem, eu trabalhei bom, produzi hoje bem, sabe? Não me aconteceu nem nada de acidente, nada, blá 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 e muitas outras coisas. Eu tô leve hoje, fui embora para casa contente que eu ganhei o dia, tudo ficou maravilha." E quando ele estiver dando este valor de uma forma correta, e quando ele estiver dando isso, o seu valor de uma forma correta, né? Vamos recapitular tudo de novo para ficar bem completo. Vamos lá de cima, ó. Faça uma percepção que o mentor é responsável pelo valor absoluto do seu corpo. E com isto ele tem por obrigação se mover primeiro. E se ele quiser algo honesto e direto da fonte, ele tem que responsabilizar pelo que ele estiver dando no fruto. E é esta fonte que vai sustentar a sua realidade quando ele estiver dando este valor de uma forma correta, certo? Quando ele estiver dando de uma forma correta, faça essa percepção. Quando ele estiver dando de uma forma correta, quando ele estiver transparecendo isso no fruto, ok? O trabalho mais pesado vai se tornar mais leve. Por que que o trabalho mais pesado vai se tornar mais leve? Eu estou fazendo tudo de uma forma correta. Eu não estou acumulando equívoco na minha consciência. Eu não estou acumulando prejuízo. Eu estou livre, eu estou em paz. Tudo que eu estou fazendo é correto. Mesmo que eu estou parando o ônibus para cobrar passagem, as pessoas entendem que isso é uma coisa equívoca, eu vou estar aliviado, porque eu entendo que eu não sou manipulável pela sociedade corrupta, eu vou faço do meu jeito para me levar segurança para as pessoas. Independente se ela está se sentindo prejudicada ou não, eu vou fazer da minha forma, porque essa é a forma que eu encontrei para, uma forma correta que eu encontrei. Entenda isso. Pois o trabalho por si só, ele não é pesado, e sim edificante. Todas as pessoas, é muito gratificante, eu vejo as pessoas fazem isso sem perceber. Elas têm a crise dela, mas elas dão graças a Deus pelo seu trabalho, porque ela sabe que ela vai ter o dinheiro para comprar um arroz, um feijão, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, qualquer coisa, cuidar da sua mãe, da sua avó, tudo aquilo. Ou seja, o dinheiro ele vai trazer uma resolutividade, ele vai te dar acesso a algumas coisas, ele vai te dar acesso a algumas coisas, então isso vai te trazer uma edificação. Você, olha, eu consegui meu dinheiro honestamente. Então, o trabalho em si ele não é pesado. Ele só é pesado quando você acumula coisas equívocas do seu trabalho. Aí ele se torna pesado. Sei lá, você está relacionando mal um colega, está relacionando mal o seu patrão, está relacionando mal, né, qualquer outra pessoa, então um passageiro. Então você vai acumulando equívoco na sua consciência. No final do dia você vai, nossa, que trabalho pesado. Não foi você que complicou as coisas, não é o trabalho. Você complicou as coisas. Você está estressado, você está nervoso, você está tomando remédio controlado porque você está cometendo um equívoco no seu trabalho. Você não reconhece que você é equívoco, certo? Ah, mas os patrão tá trabalhando da forma, os carros tá ruim, tudo isso, todos nós passamos por isso, dificuldade, guerra fria, é assim que funciona. Ah, a sociedade está complicada? Sim, está também complicado, mas eu posso, a mesma força que eu tenho para mim atrair coisas negativas e fazer isso de uma forma errada, são as mesmas forças que eu tenho para mim ter a leveza daquele meu bom comportamento e entregar isso a outras pessoas de uma forma correta. Eu entrego isso de errado, a sociedade está errada, o meu patrão está errado, então eu faço isso errado, então você está observando todas as crises, você está absorvendo todas essas crises e você vai ficar tomando remédio controlado, vai ficar depressivo, né? Vai tratar mal sua esposa, vai tratar mal os seus filhos, não vai tratar mal os seus patrão, vai tratar as pessoas mal da administração, né? Não vai ter respeito, não vai ter respeito com as pessoas administrativas que estão ali apenas cumprindo o seu trabalho que nem você e acha que elas têm poder de resolver a sua vida. Não tem. Você pode ali ter relacionamento com as pessoas da administração para que isso seja formalizado, né, o interesse delas, tudo tranquilo, que é uma mediação sobre uma coisa ou outra, eles fazem essa conexão sobre o interesse do patrão, sobre o interesse do empregado, os setores administrativos é um mediador sobre uma coisa ou outra, eles não resolvem o problema de ninguém, entenda isso, né? Existe setores administrativos, tudo isso faz parte de administração da empresa, né? Dependendo, os setores administrativos fazem conexão com a administração da empresa e depois o setor administrativo faz conexão com a administração funcional, né? Daqueles que são funcionários.
Porém, quando você se esforçar, né, vamos lá, de novo, ó, pois o trabalho por si só, ele não é pesado, e sim edificante. Porém, quando você se esforça para o mal, você atrai a força negativa deste mal, né? Você se esforça pelo mal. Aí você acha que vai mudar todo mundo. Ah, eu vou andar atrás desse colega aqui, sabe? Eu vou pegar menos passageiro. Não, você não vai pegar menos passageiro. Não existe isso. Passageiro brota no ponto. Eu tenho meu espírito de criação, sei que é isso. Às vezes, quando eu estou muito em crise, né, eu falo assim, eu vou acelerar porque eu vou deixar todos os pagantes para trás. Acontece isso. Aí eu vou acelerar o ônibus o mais rápido possível. Aí, sabe, eu pego três pessoas, assim, sabe, numa avenida, e três pessoas pagantes. E 90% são cartão. De três pessoas eu peguei pagante. Só três pessoas numa avenida. E três pessoas são pagantes, cada um num ponto. Aí eu falei, não. Aí eu acelerei, aí não, agora eu vou reduzir, vou andar devagar, tranquilo, vou refrescar a cabeça, vou colocar minha cabeça no lugar, vou controlar minha crise, vou controlar minha emoção, vou tranquilo fazer o meu trabalho com mais segurança, com mais dedicação. Beleza, aí eu largo meu espírito de criação e vou dedicar ao controle da minha crise emocional, certo? Entenda isso, entenda isso. Aí, o que que eu quero dizer? Aí, às vezes, os colegas estão escondendo atrás do outro ali e acha que vai resolver o problema. Ah, eu vou carregar menos passageiro. Eu acho muito engraçado. Eu vejo muito colega escondendo para não carregar passageiro atrás do outro. Nossa, que coisa ruim, que coisa mais boba, né? Você entende que não resolve, você sabe disso. Logo, logo vai aparecer uma senhora ali, você vai maltratar aquela senhora por causa dos seus interesses de não querer carregar passageiro, por causa que você quer chegar cedo em casa. Não vai resolver. Pode olhar aí, você vai ficar só mais estressado. Daqui a um tempo você vai ter que tomar um remédio controlado. Você não vai conseguir vencer a sua crise dessa forma. Você tem que enfrentar ele e fazer a demonstração, fazer transparência, entender as suas responsabilidades, daquilo que você possa entregar honestamente para os seus passageiros, para o seu fruto, dar isso de uma forma correta, entender que todo mundo está ali, depende desse ônibus para chegar em casa, para deslocar, certo? Ao contrário disso, você vai complicar o seu estado emocional, que não resolve. Tudo que você faz um dia ou outro dá certo, outro dia dá errado, tudo vai ficar. Não tenta repetir as mesmas coisas. Só para vocês entenderem, né? Eu nunca repito os mesmos trabalhos. Tem dia que eu ando muito rápido, tem dia que eu ando devagar demais, tem dia que eu estou mais. Eu nunca fico mediano. Eu vou de acordo com a necessidade da sociedade, na sociedade, necessidade dela. Se eu passar se eu passar no bairro, né, eu embarquei todo mundo, ninguém me deu o dinheiro da passagem, eu vou no meu trabalho tranquilo, até no centro, sabe? Fazendo o meu trabalho tranquilo, daquele jeito que tem que ser, sem mais, sem menos. Aí eu encontrei muito passageiro pagante, eu ando mais tranquilo, vou controlar meu estado emocional, ando mais, menos, né, não preocupo com horário mais, acabou. Se entrou duas pessoas, três, não, não que eu preocupe. Se entrou duas, três pessoas que pagou com dinheiro vivo, é tranquilo que eu vou fazer mais segura, mais tranquilo, mais responsável, qualquer coisa para controlar meu estado de nervo, né, meu espírito de criação para tentar controlar ele, para dominar ele, certo? Para ele não levar um prejuízo a outras pessoas, para ele não fazer mais coisas ignorantes com as pessoas, ok? Entenda isso. Porque, como eu tenho dito, problema atrai problema. Muitas das vezes as pessoas ficam estressadas porque ele acumula muito de confusão nas suas cabeças. Aí vai dizer, muitos problemas que eles fazem de equívoco. Pessoas tomam remédio, tomam tudo porque eles fazem muito equívoco no seu trabalho, eles sobrecarregam sua mente com coisas erradas, certo? E muitas das vezes eles sobrecarregam sua mente e eles batem de pé junto, dizendo que está correto, certo? Que o patrão não paga, que os passageiros não respeitam motorista mais, blá, 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 e esquece de fazer coisas com o seu valor habitado, que dependendo, tudo que você faz no seu fruto determina por você mesmo, não determina pelo comportamento de ninguém que está fora de você. O seu valor é você que determina ele no seu fruto, na sua transparência, não é ninguém mais, certo? Você pode ter patrão ruim, pode ter passageiro ruim, mas quem vai determinar todas as coisas é você mesmo. Só você mesmo, certo? Nada mais.
nada menos que isso, certo? Os seus valores. E qualquer coisa que você desrespeite em outras pessoas, também você desrespeita essa consciência divina da sua raiz espiritual que está conectada no seu interior, certo? Se você despreza um, você também despreza Deus que está na sua consciência interior, que está junto com você, tá? Qualquer coisa que você faz equívoco para outras pessoas, você despreza a sua consciência interior e seu pai interno, da mesma forma, você despreza Deus e despreza outras pessoas, é a mesma coisa, certo? Mesma coisa. Muito bonito isso. Então, vamos lá. Porém, quando você se esforça para o mal, você atrai a força negativa deste mal, né? Você esforça para o mal, você se atrai as forças negativas desse mal. Atrai, né? Igual eu falei, entendi, não adianta você, passageiro, brota no ponto de ônibus. Não acho que você vai deixar de carregar ladrão ou você vai deixar de carregar passageiro normal. Você vai encontrar dois, três ali, vai pegar tudo, vai pegar. Essa é a sociedade que você está, isso é Guerra Fria, entenda isso, né? Se prepara, se unifica a Deus, conecta e faz o melhor no seu fruto, é isso que você tem que fazer. E no fim da tarde você vai dizer, nossa, o trabalho foi duro, né? E nem sempre vai ser tão duro assim, né? A ironia aqui, só para você entender, nem sempre vai ser tão duro assim. Por que que ele fala que é duro? Porque fez um monte de coisa equívoca, né? Foi mais pesado, né? Foi mais pesado. Eu falo, esse dia eu estava conversando com um colega, né? Um colega aqui eu estava dizendo para ele: "Nossa, né, quando eu falo para ele que o trabalho foi duro, é porque eu cobrei muita passagem de ônibus". Aí eu falo: "Nossa, hoje foi muito ruim para mim". Mas não é porque eu trabalho, é por causa da minha crise que me deixou estressado, me deixou nervoso, me deixou irritado. Aí eu acho que o trabalho está duro. Depois eu vou analisar, mas é só isso aqui que me atrapalhou no meu trabalho hoje. Fiz meu trabalho tranquilo, carreguei todo mundo, né, tranquilo, bonitinho, parei o ônibus para todo mundo, tranquilo. Aí, nesse em quesito aqui, que é o meu espírito de criação, onde eu foco todas as minhas energias negativas, nesse aqui, por exemplo, aí eu vejo que ficou duro por causa disso. Mas por si só, tranquilo, leveza, dirigir o ônibus para baixo, para cima, às vezes tem um ônibus bom para você dirigir, tranquilo, aparece um ônibus bom, beleza, tranquilo, você vai, ó, suave, tranquilo. Ou seja, são os problemas que você acumula na sua mente que traz esse estresse emocional do seu trabalho, né, em si. O trabalho em si, ele não é duro, ele é leve, ele é edificante, né, entende isso? Então, nossa, o trabalho foi duro, né, e nem sempre vai ser tão duro assim, né. Este estresse pode ser coisa que você negou, né, no seu fruto, né, contradizendo a forma que o outro corpo se realiza. Eu neguei o outro corpo, perfeito. Eu neguei o outro corpo, sou um motorista de ônibus. Eu ganho para mim trabalhar, para me carregar passageiro. Eu neguei isso, eu neguei isso. Eu vou pegar um estresse. Porque assim, andando dois pontos, aí vai aquela consciência em você, poxa, poderia ser minha mãe que estava ali, poderia ser fulano de tal, poderia ser não ia ficar bem. Aí quando você faz essa inversão, que é uma forma justa de você se conscientizar, você faz essa inversão, você coloca o lugar do passageiro, você pega a crise dele, quando eu estou na minha crise, eu nem coloco no lugar do passageiro, certo? Eu não coloco não, porque eu não inverto com ele não. Fico com o seu problema, eu fico com a minha crise, eu divido bem, sabe. Mas as pessoas inocentes, elas se colocam no lugar do outro por uma crise que ela mesma gera. Ela gera e vai lá para o lugar da pessoa. Aí ela começa: "Nossa, que crise, né, que coisa que eu fiz com aquela pessoa, eu desprezei uma criança, desprezei um passageiro, blá-blá-blá", e vai eu sei que eu estou fazendo aqui, não vou para o lugar dela não me coloco no lugar da pessoa não, você é uma desgraçada que não sabe tratar bem o seu passageiro, certo? Eu já xingo a pessoa e não tem flexibilidade para isso. É um fruto meu encalhado, é uma pedra minha, é uma pedra dele, tá tudo certo. É uma pessoa, eu não me coloco no lugar da pessoa dessa, não, nunca vou colocar. Se eu ver que é uma crise minha, eu não coloco no lugar dela, não, você está doido? Não coloco, porque eu já estou fazendo de uma forma, eu já estou dando isso de uma forma de crise, uma consciência, demonstrando, então não coloco. Isso explica muito, sabe? Essa ideia, muito interessante. Até eu ia falar de uma coisa aqui, mas deixa por isso mesmo, certo? Vamos deixar essas coisas aqui.
É porque eu ia pegar a ideia de Emanuel, mas dependendo da situação, né, e nós entendemos que Deus Emanuel é uma coisa bem mais diferente dessas relação pessoal de corpo a corpo, entenda isso, entenda isso. Eu ia falar que ele não se coloca no lugar das pessoas, porque ele Deus é espírito, se Deus é espírito, ele traz uma consciência unificada, ele tem um poder em todos os espaços, não é mais representando esse relacionamento corpo a corpo, que nem eu faço com outras pessoas. Isso ganha uma intensidade menor sobre os meus interesses, a minha crise sobre o meu interesse e o outro, o interesse meu, o interesse do outro. A minha crise é movida pelos interesses meu e pelo interesse daquilo que poderia ser uma coisa correta de outras pessoas, sei lá, qualquer coisa. Entenda isso. Não digo que o trabalho em si não é, né, cansativo, né? Ele é. Muitas das vezes o trabalho em si é cansativo, mas existe diferença entre o seu mau comportamento, né, com a sua forma de trabalhar. Existe uma diferença, né, do seu mau comportamento na sua forma de trabalhar. Aí, ou seja, você está achando que é o trabalho em si, que não, o trabalho não é pesado, ele é leve, tranquilo. Qualquer trabalho. Você sabe que você está ganhando dinheiro, né? E mesmo que estiver pagando pouco, você está gerando uma crise pelo baixo ganho, você pode promover outra forma de ganhar dinheiro, você vai promovendo isso, você não precisa ficar na crise porque você está ganhando pouco, você pode trabalhar, pode estudar, pode gerar conhecimento, desse conhecimento você pode produzir, pode comercializar, pode fazer qualquer coisa, é só você não ficar parado aí murmurando da vida, criando espírito de pobreza. Tem uma empresa ali, você acha que ele paga menos, vai para outra empresa, a outra empresa também não está acessando, vai fazer um curso, a pessoa vai ter que mover, certo? O que você recebe dentro da empresa é o salário que todo mundo recebe dentro da empresa, é um salário compatível para todo igual, pagado pelo horário, todo mundo recebe igual daquele setor que você está, ou seja, se você quer melhorar, você tem que mudar de empresa. Se você não tem outros tipos de ganho, você tem que ficar, certo? E não fica murmurando, você tem que procurar outra forma de ganhar dinheiro. A empresa está ruim, né? Trabalha, melhora seus conhecimentos, faz um estudo melhor, procura outra empresa para você trabalhar, qualquer coisa. Você não pode ficar aí murmurando, certo, das coisas. Você tem que ser resolutivo, demonstrar, tem vários outros caminhos para você, certo? Entenda isso. Não existe diferença entre o seu, né? Mas existe, vamos lá, recapitulando aqui, ó, vamos lá, ó, vamos lá de cima, vamos ler, ó. Vamos pegar mais aqui, ó. Pois o trabalho por si só, ele não é pesado, e sim edificante. Porém, quando você esforça para o mal, você atrai a força negativa deste mal. E no fim da tarde, vai dizer: Nossa, o trabalho foi duro, né? E, não, e nem sempre vai ser tão duro assim. Este estresse pode ser causa que você negou no seu fruto, contradizendo a forma que outro corpo se realiza. Não digo que o trabalho em si não é cansativo, mas existe diferença entre o seu mau comportamento, né, com a sua forma de trabalhar. Existe diferença entre o seu mau comportamento com sua forma de trabalhar. Ou seja, quando você se comporta mal, você nega o valor real do seu fruto para não realizar outro corpo. Você negou isso para não realizar outro corpo. Tudo que você nega. Meus colegas, por exemplo, vamos de novo, voltar aqui. Meus colegas, ele nega fazer o seu trabalho, né, e para levar o prejuízo a outro colega. Por exemplo, às vezes, o que que acontece? Eu tenho meu espírito de criação e muitas das vezes eu quero que os meus colegas vá na minha frente, por exemplo, né? Né, esse que está atrás de mim, eu quero que ele vá na minha frente, mas ele não vai na minha frente, só para vocês entenderem. Mas ele não vai na minha frente, ele não vai na minha frente. O meu espírito de criação, ele vai lá e pega o meu pagante, a pessoa do pagante. E às vezes ele segura o carro e força eu ir na frente, por exemplo. Aí eu pego as pessoas que têm dinheiro dele, a pessoa que era dinheiro para ele, eu pego, né? Aí eu pego, ou ele pega as pessoas que é ladrão, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Ou seja, o espírito de criação, ele faz ele ganhar um equívoco na sua forma correta de trabalhar, e ele faz uma coisa errada, pensando que está certo.
Ah, eu vou atrás aqui, sabe, não vou pegar passageiro, não vou pegar ladrão, não vou pegar pagante, não vou pegar ninguém. E tá tudo tranquilo para mim, que eu vou ficar terminar o meu trabalho tranquilo. Aí ele acha que está se realizando, mas na hora que a consciência dele fala, ele fala para ele, mostra para ele a realidade, ele fala: "Não, você não está realizando, filho. Você deixou janelou o passageiro, você deixou todo mundo para trás, você deixou o ladrão, você deixou o pagante, deixou todo mundo para trás. E aí agora? Você não está realizando, você está sendo desonesto com a sociedade, desonesto com o seu fruto, certo? Entenda isso, o seu trabalho não está sendo apresentado de uma forma correta, certo? Entenda isso. Ou seja, quando você se comporta mal, você nega o valor real do seu fruto para não realizar outro corpo. E quando você pensar que está resolvendo, você está apenas trazendo a crise de um e do outro, né? Pois se torna frágil e dependente de outro corpo, né? Pois se torna frágil e dependente de outro corpo. Quando você, as pessoas, às vezes você está ali, por exemplo, você quer evitar um certo tipo de passageiro que você entende que é crise. Aí você acha que você está evitando outra pessoa. Não, você está negando a si mesmo, a sua forma de frutificar. Eu tenho que me esforçar e ser e ser ousado para entregar o meu fruto, só isso. Então, do mais, Deus está com a gente, né, tranquilo que Ele vai, confortar a gente, Ele vai os problemas sociais estão aí dentro da sociedade, certo? E você tem que se esforçar pelo seu fruto, pelo aquilo que você possa dar, para que o seu ganho fica bem, para que o seu dinheiro rende, para que você não gaste isso desorientadamente, acha que o dinheiro resolve, é só o dinheiro que resolve as coisas. Quando você começa a relacionar as coisas equivocadamente, você dá diretamente no fruto de uma coisa tudo equivocado, você acha que o dinheiro é importante, certo? Você despreza o seu trabalho, despreza as pessoas, despreza todo mundo por causa dos seus interesses e vai gerando crise sobre crise, crise sobre crise, dá no fruto tudo negado, certo? Entenda essas possibilidades, mas você entende que às vezes você, né, não adianta você ser o espertão da sociedade, porque os valores estão tudo habitados. Não adianta você ser o espertão da sociedade, os valores está tudo habitado. Quando eu faço uma coisa equívoca pelo meu espírito de criação, eu sei que eu estou fazendo errado. Eu vou atrás do meu colega, por exemplo, para mim não pegar a pessoa pagante, eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei disso, sei disso. Então eu faço isso de uma forma que eu me coloco, né, nessa forma, ou seja, se eu me esforçar para mim fazer uma coisa correta, eu vou ter muito mais benefício do que prejuízo. No fim da tarde, eu falei assim: "Nossa, eu venci meu espírito de criação, não tem mais esse problema, eu vou fazer o meu trabalho, vou tratar todo mundo, né, tranquilo, que da forma que eles me relacionar, eu frutificar, certo? Eu não vou ter mais essa ponta maligna de seta maligna do meu pensamento, né, de que eu acho que eu vou resolver as coisas, gerando crise social", né. Eu acredito que não resolvo, né, mas o problema está aí. Eu acredito que esse meu espírito de criação ele é bem bom. Eu não consigo me ver sendo manipulado por sociedade corrupta também, certo? Ele ganha grande complexidade. Esses dias eu vi um colega meu atropelar um mendigo e saiu né, do seu trabalho, algemado, foi para a delegacia prestar depoimento. Então, você vê, né, sei lá. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que você faça coisa alguma, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.